As equações diferenciais, elas são equações que envolvem suas derivadas. Para começar o estudo, a gente vai fazer uns casos simples, como por exemplo, se fosse uma equação diferencial apenas com a derivada de ordem primeira, multiplicada por uma constante ou não, tá? Isso daqui seria uma f de x, tudo bem? Para encontrar a solução aqui, a primitiva y de x, que essa seria a nossa incógnita que estaríamos procurando em equações diferenciais, é fácil observar que seria a integral desse quociente aqui. Aí, como que resolve essa integral? Depende do caso a caso, né? Então, uma coisa interessante é que quando a gente tem uma equação apenas uma derivada, né? Apenas uma derivada aqui de alguma função, encontrar a solução é simples. Outro caso seria se tivéssemos aqui. Vamos colocar primeiro uma equação do seguinte tipo, em que para aumentar a ordem aqui de maneira linear, começar com casos simples, né? Podemos fazer uma equação desse tipo aqui. Tá, então nesse caso a gente tem aqui a primeira ordem, a derivada de primeira ordem, temos essa função aqui e a f de x, né? O que queremos é encontrar a y de x, normal. Esse caso aqui a gente é simples perceber, lembrando, né? A gente quer um caso em que a função seja uma equação apenas que envolve uma derivada de uma função, porque a solução seria essa daqui, né? Seria simples de resolver, tecnicamente. Dá para perceber que isso aqui pode ser escrito como uma função, um produto de uma função. Opa! A derivada de uma função que é um produto. A gente consegue fazer isso se a gente multiplicar por EAX. É claro que observar isso é difícil, né? Então são várias tentativas até chegar nessa ocasião aqui. Seguindo isso, essa derivada, essa funçãozinha aqui, né? A derivada do produto é a x, y de x, e aqui a f de x e de x. Bom, se a gente tem aqui uma função, a derivada de uma função normal, é só a gente integrar do outro lado. Tá? Então a gente tem a solução aqui, ó. Tá. Então a solução do y de x desse caso aqui, dessa equação diferencial, é isso daqui. Ok, agora a gente vai generalizar um pouco e colocar algumas funções aqui no meio, algumas constantes. Podemos ter aqui, ó, um ax que multiplica um b de x igual a um f de x, tá? Para ficar tudo sobre mesma ordem, podemos dividir aqui o ax, tá? Dividir por ax. Aqui eu vou escrever só a e só b, tá? Bom, esse termo aqui, podemos dizer que ele é um C, tá? E esse termo aqui, a gente pode dizer que ele é um G. Então, observe sempre que tivermos
algo desse tipo aqui, multiplicando com uma constante, a gente pode transformar a último grau da equação diferencial com uma constante 1 ali, tá? Com um termo sem uma constante no caso. Deixando só um aqui. Dessa forma, essa equação vira isso daqui. Certo, agora a gente tem que buscar uma forma de fazer com que isso daqui vire um produto de uma função, né? Para a gente poder integrar de maneira mais fácil. Produto de funções, no caso. O que podemos fazer é a derivada de uma função, multiplicando aqui alfa de x, tá? Vezes uma função y. Vamos ver como que essa derivada aqui fica. Essa derivada aqui vai ficar alfa de x, eax, y de x, mais e alfa. Opa, aqui é um alfa, né? E alfa de x com y' de x. E o interessante, observe aqui, ó, que a gente tem um c ax aqui, que ele pode ser colocado aqui, ó. Ele pode estar, aqui no caso, ele pode ser o alfa, né? Aqui, ó. Tudo bem? Se a gente multiplicar, então, por eax, e alfa de x, desculpa, essa equação, nós teríamos isso daqui. Observe aqui, ó, que exatamente esse termo aqui, ó, exatamente ele. Então a gente pode trocar esse cara aqui por uma derivada de e alfa de x, y de x. Em que alfa de x ele vai ser igual a quem? Igual a c de x, né? Aqui é... Perdão, a gente tem que derivar esse cara. Que a gente derivou ele, tá? Então, a derivada de alfa de x seria igual a c de x. C de x seria uma primitiva de alfa, né? Então, teríamos isso aqui. G de x. Resultando que e alfa de x, y de x, né? É igual a integral de e alfa de x, g de x, em relação a x. Perfeito? Então, a partir disso, a gente consegue isolar y de x e obter isso daqui. Mas lembre, né, que o alfa' de x, a derivada dele é igual ao c de x, né? Então, se a gente quer o alfa de x, a gente integra o c. Vamos chamar de π, fica mais bonitinho, tá? Então, y de x, ele vai ser 1 sobre e a integral de p de x dx vezes a integral de e integral de p de x, opa, g de x dx. Então,
Aqui é uma equação bonitinha, né, cheia de integrais, mas essa daqui seria a solução daquela equação de segunda, de primeira ordem, em que nós teríamos constante. Aquilo ali seria a solução dessa equação aqui, tá? No caso, né, quando a gente dividiu por a de x aqui, seria a equação disso daqui, mas a gente consegue transformar todas as equações diferenciais nessa forma aqui, com o último grau dela, a última derivada, é multiplicado com uma constante de 1, né? Então essa aqui seria a nossa solução para a solução geral, né, para a equação que nós temos aqui. Tudo bem? E, bom, esses caras aqui, né, que a gente não conhece, a gente consegue por exemplo, informações, né, de início ou em outros aqui, tá?